Sejam bem-vindos a mais um Todas por Vamos começar mais um talk incrível. Estou aqui com elas, Grazi. Oiê! Alana Masson. Oi! Nosso convidado, Túlio Vitti. Seja muito bem-vindo! Eu, Gabi Franca. E a nossa mentora maravilhosa. Só falo dela, né? Que ela é mentora financeira, né? Já sabe. Amiga, depois você acerta aquele lá. Tá certo. Vamos começar esse episódio incrível com ele, gente. Ele que é expert em entretenimento, infoentretenimento, que é a palavra trava-língua, infoentretenimento, inteligência social. Ele é autor best-seller. Uau! Com o livro lá, gente. Social Além da Rede, Túlio Vitti. CEO founder da Uriá, gente. Não posso parar, não posso deixar de falar isso. Que honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser transbordante. Amém. Vocês que estão nos assistindo, pode esperar o melhor, porque tem um monte de mulheres muito competentes aqui, que já provocam muito resultado na Terra. E bora provocar um pouquinho juntos. Bora lá, A gente já alinhou as polêmicas. Gente. Alana, conversar com o Túlio, porque assim, deveria gravar antes, porque o antes, cara, já é muito rico, cheio de conteúdo, né? É brilhante. O atual já é a parte 2, né, amiga? É verdade. É isso aí. A gente já tava combinando a parte 2 aqui. Já tava Gente, combinado. É isso aí, Túlio. Primeiro eu quero te agradecer, queremos te agradecer. A gente sabe que a sua agenda aí é super apertada, então Amém. um privilégio ter você com a gente. Privilégio é meu. Estreando esse canal. E pra gente começar, queria que você fizesse uma abordagem. Quem é o Túlio Vitti? Conta pro pessoal um pouquinho sobre o seu posicionamento, sobre o seu trabalho, como você começou, que a gente sabe que você é um fenômeno do digital. Legal. Faz um resumo aí pro pessoal que tá nos assistindo entender um pouquinho. Hoje o Túlio Vitti, ele é uma ponte que leva a clarificação através da comunicação para a cabeça e para o coração das pessoas. A gente vive numa geração onde que tá todo mundo tão preocupado com o próximo passo que vai dar por si próprio, que esquece que o próximo passo também impacta na vida do outro. E por não termos clareza de como essa nova função, esse novo mérito que é ter a empatia, o que é se colocar no lugar do outro e como as mídias sociais potencializaram isso, hoje o Túlio é clarificação, o Túlio é discernimento, o Túlio hoje é para levar até os lares, até as pessoas, a clareza sobre quem eles são, onde que eles têm que ir, como devem se comunicar. Eu saí de Belo Horizonte, mineirinho. Cadê o sotaque? É muito leve. Perdi muito sotaque já. E vim para São Paulo para poder cumprir essa missão. Fui muito potencializado lá. Tenho gratidão pela minha cidade. Tenho gratidão pela minha família que está lá. Né? Tem meus pais aqui, mas a família toda mora lá. Minha avó, meus tios, minhas primas. E eu tô aqui nesse propósito que Deus colocou, instalou no meu coração. Eu só vou parar quando Ele pedir. É isso aí, muito bom. Ô, Túlio, você sente falta de Belo Horizonte? Não. Não sinto. Porque eu sentiria falta se eu não tivesse cumprido a promessa. Sim. Mas como eu estou no caminho da promessa, a saudade, a falta pertence a quem me colocou na missão. Amém. E eu vou aproveitar esse gancho aí e vamos falar um pouquinho, quando você falou de mudança, de vir pra cá, tá com seus pais aqui, que é um apoio, né? Sim. Que a gente fala, né, que família é base, né? E vamos falar de ambiência, né? Vamos. É uma coisa que tá tão em alta hoje, a convivência, a conexão, a ambiência. Quando a gente fala assim, Belo Horizonte, né, Minas, e você largar, vir pra cá pra trabalhar e ter seus pais do lado, essa nova ambiência que você construiu aqui. Porque Sim. isso muda diariamente, né? Muda a gente vai completamente. conhecendo pessoas, a gente vai transformando vidas. Essa ambiência pra você, me fala esse significado, me fala um pouco da tua ambiência hoje aqui pra gente. Quebra de expectativa. Show. Há 6 anos atrás, quando eu decidi me mudar para São Paulo, foi porque eu já estava pronto para assumir uma nova identidade. Uma identidade que antes do Túlio era de menino, era de criança, que estava querendo ser alguma coisa no mundo. E meu propósito e a minha identidade foi potencializada aqui. Show. Aqui Deus me deu direcionamento. Você tem que ser isso, você tem que fazer isso, e você precisa se conectar com pessoas para que isso aconteça.
Então, meus primeiros meses aqui já foi exponencial. Olha isso. Um crescimento que eu nunca tinha vivido em Belo Horizonte, eu vivi aqui em São Paulo em pouco tempo. Falam-se que é muito difícil, né, ter sucesso numa cidade tão grande. E para mim se tornou pequeno São Paulo. Olha que legal. Durante os primeiros meses aqui já, porque Deus ele foi super abundante quando eu entendi o chamado e quis obedecer. Decidi obedecer. É sobre Perfeito, obediência, né? É sobre obediência. É isso. E eu quero saber um pouquinho sobre a questão da mentalidade. Porque a gente sabe que a mentalidade, se a gente não estiver preparado, ela acaba sendo uma barreira. E como foi esse relacionamento para dizer que os seus parentes hoje, né, como eles reagiram com toda essa mudança que passou? A mudança de mentalidade é o passo mais difícil. Porque implica em dissociar ideias. E dissociar ideias é muito mais complexo do que associá-las. A gente passa sendo treinado durante muitos anos para poder pensar de uma maneira, se comportar de uma maneira e falar de uma maneira. E quando se implica em crescimento, quando se implica em mudança e tendo um campo de visão aberto para o futuro, o eu de hoje não combina com o eu do futuro. E essa mudança, essa atualização, esse upgrade, significa perda também. Significa você ter a coragem de clicar no reset. Um exemplo. Sabe se você voltasse há 30 anos atrás e contasse com uma pessoa que era iPhone, eu te chamaria de louco. Verdade. Chamaria de louco. Hoje, você recebe qualquer atualização e clica lá no seu celular, o comando é seu, você clica para receber aquela atualização e aparece coisas novas, mas é comum. Sim. Imagina você, no seu eu do passado, receber uma atualização para o seu futuro e você ter que clicar para dar um reset em toda a sua vida, em todas as suas amizades, em todos os seus ambientes, em toda a sua família, para poder realmente ser treinado para o novo. Eu precisei ter esse comando e essa atitude. Foi o que me fez mudar de mentalidade rápida. Não foi um trabalho lento, que tem gente que passa por um processo lento. Sim. E eu falei, não, eu não quero passar por esse processo lento. Eu tô pronto pro próximo nível. Eu vou fazer o que tiver que ser feito. Não tem problema ser cancelado agora, porque eu sei que daqui a pouco o resultado vai fazer eles voltarem para me assistir. Então A deixa eu família se focar. afastou um pouco de você? Eu me afastei de todos. Sei que se afastou. Eu precisava tirar o pensamento de escassez. Sim. Vim de uma família pobre. Então não tinha como eu querer viver o próximo passo da riqueza, o próximo passo da prosperidade conectado com aquela mentalidade. Não quer dizer que eu os abandonei. São coisas diferentes. Sim, Afastamento. Afastamento. Provisório. Né? Então eu fui para a faculdade. Eu fui para a faculdade em um lugar distante para poder ser treinado, para eu poder receber meu diploma e voltar para poder dar orgulho e principalmente para tirar a família daquele estado de mentalidade. Isso demorou. Demorou, mas hoje acendeu na minha família já. Alguns estão se tornando grandes empreendedores. Olha que legal. Tá, a energia que eu acumulei Transborda, começou a sim. transbordar. O exemplo arrasta, As pessoas né? vão vendo, né? A ambiência. Começa a conviver com Ambiência. você, que tem essa mentalidade, que tem esse propósito. Começa a querer o mesmo propósito Isso. e andar no mesmo caminho, né? É isso que eu falo, gente. É Sim. incrível E isso. as né? pessoas se inspiram pelo resultado. É, pelo Exato. Eles resultado. pagam pra ver. Ou É um não. resultado. Não, na verdade eles querem ver primeiro. É isso. Nós somos os nossos resultados, né? Querendo ou não, sendo algo que as pessoas interpretem positivamente ou negativamente, são os nossos resultados. Ô, Túlio, e no cenário digital, isso é muito mais potencializado, né? Super. Como é que você entendeu e como é que era o seu dia a dia quando você entendeu que a movimentação ela ia ser extremamente rápida dentro desse cenário? Por que eu te pergunto isso? Porque foi algo que eu vivi também que aconteceu. Quando eu fiz essa transição e cheguei em algumas ambiências e no cenário digital que as coisas acontecem muito rápido, eu tive algumas crises existenciais, por mais que eu achasse que eu fosse muito bem de inteligência emocional, que eu fosse, não, tá tudo bem, eu tô ótima, eu tô pronta pro próximo nível. Quando eu cheguei, foi um impacto tão grande que em alguns momentos eu não consegui lidar. E aí eu adoeci em alguns momentos. Você passou por esse tipo de crise e o que você fala pro pessoal aí, até a título de como eu posso me organizar para chegar nisso? Se eu cheguei na cara da coragem, como é que eu lido com essa situação? Primeiro você tem que entender que quando se fala de um processo de mudança, qualquer processo de mudança tem uma palavra chamada incompatibilidade. O que é incompatibilidade? É você viver um processo que nem você enxergava, porque não combina com você.
Se, naquela época, vamos pegar lá atrás, quando Deus revelou que Davi seria o rei de Israel. E ele foi enfrentar Golias, e Golias se achava o máximo, né? Ele era o máximo de grande, né? O máximo, né? Mas ele não sabia que estava enfrentando o rei de Israel, o futuro rei. Então não era sobre a realidade que Davi enxergava, era sobre a promessa que Deus já tinha colocado. Uau. A incompatibilidade, ela faz parte, porque se for parecido com você, não é perfeito. Mas se for parecido com ele, funciona. Só que durante esse processo de mudança, precisa de pessoas para validar. É por isso que você acha que não vai funcionar, que não vai dar certo. Aquela incompatibilidade, ela vai ser constante. Aquele medo, aquela crise de consciência. E o que é a crise de consciência? A crise de consciência, ela fala para você, para. Não continua. Sim. A crise é para isso. Só que o Espírito Santo, ele fala, só tá começando. Continua aqui, fica. A crise fala, vai embora. O Espírito fala, fica. E esse processo onde que você tem que ser visto é uma modelagem, é um teste, onde que o Espírito Santo vai falar, olha, isso que você está fazendo aqui combina com esse tipo de pessoa. E sabe por que essas estão te atacando? Porque falta você construir isso em você, para poder salvar elas também. Então é um processo evolutivo contínuo. E a crise é porque a gente não está acostumado a ser visto. A gente está acostumado a ser aprovado. Exato. E aí vem todas as nossas crenças limitantes. Todas as crenças infância. limitantes. E Túlio, você acredita em guerra espiritual? Total. Oramos por uma ontem, né? E como saber o que você tá faz para se vivendo? blindar? E como saber, né, que a gente tá nessa? Então, a blindagem do Espírito Santo, ela já está sobre nós. Amém. Isso é algo natural. Quando seu coração está nele, o coração limpo. Só que a guerra espiritual, ela vem como um paralisante. E o que é esse paralisante nos dias de hoje? O inimigo não está querendo possuir corpos mais. Ele está querendo atacar o nosso emocional. Então toda uma guerra espiritual quando surge, ela vai na sua fraqueza emocional. Sim. Essa é a área de relacionamento? É a sua área de amizade? É negócios? É família? Então ele procura. E por que às vezes ele acha a brecha? Porque a gente esqueceu de higienizar a terra. Limpar a nossa terra. Sabe quando você é traída e você fica assim, nossa, todo mundo agora vai me trair, não confio mais em ninguém. É porque você esqueceu que a terra é sua. E você deixou os nutrientes daquela pessoa que te traiu lá. Então você vai atrair exatamente a mesma coisa. E o inimigo, por saber disso, ele cria uma guerra espiritual, faz um circo no mundo espiritual para poder atacar um suprimento que nem foi você que colocou ali. Caraca, gente. Olha Foi só. outra pessoa que colocou na sua terra, porque você permitiu isso. Então as pessoas se conectam com você não porque você tem bons nutrientes, mas pelo cheiro da podridão que alguém colocou e combina com aquela pessoa que tem a mesma coisa. É um fato. E a sua carência não mudou. Sim. A carência não foi atualizada. Sim. Os drives não mudaram. Então volta pelo mesmo motivo, só que com um sorriso diferente, com uma cara diferente, com um abraço diferente. Então as guerras espirituais veio para poder tocar naquilo que a gente não higienizou. Sim. Gente, Não limpou. olha isso. Agora eu quero Gravei saber como que higieniza, Autoconhecimento. limpa. É o perdão? A ressignificação é você entender que aquele processo foi só uma atualização e não uma permanência. Quando você vai no médico e você está doente, ele te dá um diagnóstico. E o diagnóstico significa de como você está e não como você vai ficar daqui a pouco. Verdade. Então a recompensa disso está em você projetar a cura para daqui a alguns minutos, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês. Depende do seu processo curativo. E não aceitar aquele diagnóstico como fosse a sua vida escrita naquele papel. Precisa ser limpo. E existem remédios. Pessoas são remédios. Pessoas também são curas. Pessoas também são enfermidades. Sim. Depende do que carrega, onde você está buscando. Não tem como você buscar cura no lugar que te adoeceu, com a pessoa que te machucou. Ou no lugar que não tem cura realmente para te oferecer, porque não tem preparo espiritual para isso. Por isso que o subir de nível e estar em ambiente diferente, com pessoas diferentes, atualiza. A única forma da gente se higienizar.
É mais Sim. rápido, né? É mais Você rápido. trouxe a questão do faro. A pessoa sente o que tem dentro de você que não tá bom. Sente. E ataca ali. Isso E tem. ataca ali. E nos relacionamentos? Eu fui uma vítima disso. Eu foquei tanto tempo em ter sucesso financeiro, em sucesso na minha vida Amorosa. profissional, e a amorosa ficou de lado. Então o Túlio carente, ele liberou um perfume, né? E despertou olhares de pessoas que precisavam de suprimentos da minha terra. E quando se trata de resultado, também é um cheiro que se libera. Eu tenho resultado financeiro, eu estou liberando esse cheiro para as pessoas. Eu tenho resultado de fama, eu estou liberando esse cheiro para as pessoas. Eu tenho resultado de acesso, eu estou liberando esse perfume para as pessoas. Só que no meio desse perfume tem uma dor também que eu estou liberando. Tem uma dor da solidão, uma dor da carência, de uma necessidade. E alguém vem atraído para poder conseguir esse suprimento que eu tive resultado e encontra a brecha que precisa para se instalar. E ali ser recompensado por aquilo que já tem resultado e começa a suprir aquelas necessidades suas de forma temporária. E eu fiz isso comigo mesmo. Aí vem a decepção. Aí vem a hora que você precisa decidir. Ou você morre, ou você vive. Ou a gente mingua, né? Eu decidi morrer. Uau. Porque a única forma de ter matado tudo que precisava matar em mim, para quando eu voltasse a viver, fosse da forma que não seria do Túlio. E da forma mais completa, que parecesse com quem me colocou aqui. Sim. Ô, Túlio, e como você vem também do digital, e seu posicionamento é muito forte, você em algum momento passou por uma crise de identidade? Por às vezes ter que mostrar um lado Túlio no digital e quem é o Túlio fora do digital? Em relação a esses relacionamentos, você passou por isso, passa por isso? Como que é isso na tua vida? Passei por essa crise de identidade no início do meu processo evolutivo aqui. Porque o que era confiável, o que parecia ser bom, se vestia e falava de uma forma. Eu era o garoto do interior, um artista, cantor, que veio dos palcos e virou mentor. Então por que eu ainda me vestia como alguém que estava no palco cantando? Então essa crise de me encontrar foi um processo doloroso, mas que me fez muito bem também, porque eu entendi sobre ecossistemas. Eu fui entender o que eram bolhas, o que era movimento, o porquê que eu tinha que me fazer pertencente e que resultado isso me traria. Porque quando a gente fala dessas mudanças, sejam elas em características físicas ou emocionais, a gente só pensa na gente. Sim. Só que eu entendi que não é sobre mim. É sobre o outro. Às vezes eu preciso tocar o outro de alguma forma. E para isso, eu preciso me vestir como aquilo que o cérebro dele aceita. Eu preciso cheirar da forma que o cérebro dele aceita. E eu preciso falar da forma que o cérebro dele aceita. Assim eu entro na bolha. De acordo com o nível de maturidade, né, de absorção dessa comunicação não verbal e verbal. Isso é ser missionário. A missão de um missionário está em se parecer com o ambiente, mas levar uma mensagem diferente. E é o que eu me tornei especialista. Você tocou em um ponto que você falou assim sobre a escassez. Sim. O que é que você fez de fato para poder passar por esse processo? E se teve algum, assim, você avançava e tipo a mentalidade ainda não tinha chegado. O que é que você fez? Tem alguma técnica? Porque a gente sabe que nesse processo de emocional a gente pode utilizar das afirmações, passar por algum impacto emocional, tá no ambiente. O que é que você fez de fato para poder romper isso? Escassez emocional ou escassez financeira? Financeira. Financeira? Eu anotei tudo que para mim era difícil de conquistar. A primeira linha dessa minha educação era fazer compra no supermercado. Uau! Então, eu lembro quando eu ia com a minha mãe, com meus pais, a gente tinha que ficar contando as moedinhas para poder saber o que dava para comprar. Minha mãe às vezes chorava porque não dava para comprar carne, ia faltar alguma coisa. Eu levei ela, foi eu, ela e meu pai. Eu falei, hoje é o dia. Vou quebrar isso. E eles começaram, pegaram um papelzinho, fizeram uma lista, igualzinho antigamente. Eu falei, mãe, me parece esse papelzinho. Eu amassei, joguei no chão, pisei no meio do mercado. Ela, você tá ficando doido, menino? Eu falei, tô. Falei, guarda essa calculadora.
Você vai pegar tudo bom e do melhor, mas não é marca. É o que o negócio... Não, hoje você vai pegar pela marca. Vamos selecionar tudo que a senhora quer. Pegar uma melhor maionese, o melhor ketchup, o melhor arroz, o melhor feijão. A gente vai repetir. E uma compra que antes que a gente tinha que fazer com R$200, deu R$7.000 em compra. Uau. Eu falei, você vai comprar tudo que a gente teve vontade de comer e a gente não conseguiu. Na hora que chegou no caixa, foi um choro. Só que foi um choro diferente. Falei, antes a senhora chorava porque que tinha escassez, que não tinha como. Hoje você tá chorando porque você vai comer tudo que a senhora sempre quis comer. Gente, eu tô emocionada. Acostume-se com isso, porque é o que a senhora merece. Você é minha rainha. Falei com meu pai, você é o meu rei. É o que você merece. Vocês me serviram o melhor de vocês. E hoje eu vou servir o melhor pra vocês. Uau. E ali foi um desbloqueio pra nossa família ali. Que a gente viu que a gente merecia ter o melhor banquete. Uma família que um dia passou fome, poder se alimentar de tudo que queria. Isso pra mim foi o melhor desbloqueio que eu vivi na minha vida. E você sabe, né, que sensacional. esse seu exemplo, essa sua história pode ter mudado muita história. Muita gente. Alcança muita gente. Eu acho que muita gente vendo você contando essa história hoje se vê. Fala assim, olha onde eu tô hoje. E muitas dessas pessoas podem ter sido pessoas que te sigam, que fez o seu método, o seu caminho ali pra poder chegar onde tá. Eu era um improvável, amiga. Olha isso. Improvável total. Eu lembro lá onde a gente morava em Belo Horizonte, a casa do meu avô, a casa de baixo, assim, era tipo um sótão que você descia assim, um porão, onde que a gente morava. A gente tinha outras 2 casas do meu avô, que era de aluguel, e uma loja, que era um bar. E a família não gostava de crente, não gostava de cristão. E um dia minha mãe tava chorando muito lá na cozinha, na copa, e falava que não tinha nada pra comer. E só tinha fubá. Eu lembro que ela fez fubá pra eu poder me alimentar. E meu pai saiu chorando e gritou o pai dele, falou, pai, tem um arroz, tem um pão pra me dar o Túlio, a gente não tem o que comer, só pro Túlio, não precisa me dar. Sim. E meu avô falou assim, olha pro céu e pede ele lá em cima, que quando ele mandar vai cair no chão, você ainda vai ter que comer no chão. E aquilo foi muito forte, ver meu pai passando por aquilo. Passou um pouco, Deus enviou a provisão. E veio os irmãos da igreja, bateram no portão lá de casa e chegaram com muitas compras. Olha Que a minha mãe teve que dar para as irmãs dela. Foi a primeira vez que eu testemunhei um manar de Deus com o meu estado de consciência. Porque na minha inconsciência eu já tinha sido curado por ele. Quando eu nasci. E eu falei, naquele dia eu falei, eu vou ser extraordinário. Uau. E eu vou mudar a vida dos meus pais. Demorou. Mas eu falei, eu vou mudar. E é por eles. E eu falo isso pra eles até hoje. Tem gente que fala, mas isso aí é a síndrome de Peter Pan, nunca quis crescer. Eu sou um homem adulto. Eu tenho certeza da minha virilidade, do homem que eu sou. Mas eu nunca vou deixar de servir, porque eles que um dia choraram porque não tinham o que me ofertar pra comer. Sim. Isso fala muito sobre honra, né? Honrar pai e mãe. A gente escuta aqueles textos, você é muito mais dos seus pais do que você imagina. Sim. E a gente só dá valor quando a gente tem esse nível de maturidade, né? É. Hoje eu percebo muito isso assim, eu falo, gente, de fato, a gente tem muito mais dos nossos pais do que a gente Muito. imagina. Muito. E o poder do juramento de uma criança, né? É. Como transforma a nossa realidade no mundo atual. E a sua Muito. criança foi bem forte, hein, Túlio? Uau, Foi parece Isso bem você forte. tinha quantos anos nessa história que você contou agora? Acho que eu tinha uns 10 anos de idade. Eu já tinha consciência, Já tinha né? nível de Nível maturidade pra que você absorver o falou, que estava né? acontecendo. Já tinha. E a minha infância sempre foi muito difícil, né? Eu nunca falei assim abertamente de tudo, mas eu passei por um abuso sexual muito forte na infância. Eu fui estuprado pelo meu tio durante 2 anos. Então, depois disso, aí veio a pobreza, onde que não tinha. Aí meu pai chegou ao pastorado, meu avô expulsou a gente teve que ficar perambulando, achando um lugar para poder morar. A gente morou de favor na casa de uma irmã, missionária Conceição. Amo sua vida. Obrigado por ter decidido. Um apartamento pequeno, colocou uma família inteira dentro de um Olha aí, que apartamento. bênção. Minha mãe não teve tempo nem de vender as coisas que tinha dentro da casa. Ela teve que doar. Eu lembro quando meu pai não tinha condição de comprar material escolar para mim e eu usava aqueles papel de pão e a gente chegou um dia para poder fazer a compra de material escolar. O meu avô virou para mim e falou que eu seria um zero à esquerda, como meu pai é. Que eu seria um cara que não iria para frente. Que eu seria um nada. E como você fala isso para uma criança? Túlio, vou e aí ainda. vem minha pergunta. Perdão. Você ouvir isso, você falar isso do seu avô hoje, eu não sei se ele ainda vive,
né? Eu não sei se você... Mas você conseguiu perdoar? Você conseguiu mostrar pra ele esse seu crescimento? Porque às vezes a gente sofre, né? Mas isso também pode ser um empurrão. Assim, a pessoa acaba usando isso lá na frente, conhecer que isso foi um empurrão, né? Você chegou onde você tá hoje, às vezes, pelo teu sofrimento também, pelo aquilo que você viveu. Sim. E você conseguiu perdoar? Consegui. Amém. A gente estava morando numa comunidade chamada Jardim Vitória, lá em Belo Horizonte, que é conhecido como Pocauê. É uma favela lá. E o meu avô ligou, minha avó ligou pro meu pai e falou que não estava dando conta de cuidar do meu avô. E a família do meu pai, todos são ricos, bem-sucedidos. Sim. E ninguém queria cuidar do meu avô. Ele falou, volta pra cá, volta a morar aqui, eu preciso de sua ajuda para cuidar do seu pai. E a gente foi. Meu avô teve demência, ele ficou demente e teve Alzheimer. Tá. E é uma doença muito cruel. Sim. Então, durante 4 anos, o meu pai cuidou do meu avô, chegou naquela fase de ter que trocar a fralda, carregar, e eu aprendi a amar ele de novo. Amém. E eu liberei perdão para ele. E ele pediu perdão para o meu pai. Isso foi o mais lindo. Na hora da morte do meu avô, foi o meu pai dentro da sala do médico. E se alguém conhece um quadro de Alzheimer, sabe que eles morrem procurando o ar, porque eles esquecem de como respirar. Uau. E meu avô morreu com a boca aberta, procurando o ar. Eu lembro quando eu cheguei na sala, eu vi essa cena, eu não aguentei, na sala do médico. Meu pai ficou e meu pai teve que quebrar o maxilar do meu avô para colocar no lugar. Para fechar a boca dele. Meu pai teve que ensacar o meu avô. E eu vi honra em todo momento, que meu pai ele foi machucado durante todo o processo. E ele teve que sacar o pai dele, o pai que um dia expulsou, que um dia feriu, Sim. e ainda pregar no culto fúnebre. Então eu vi honra no meu pai. E hoje o que o Túlio é porque eu vi um homem forte em todo momento, que nunca blasfemou, que nunca xingou, que poderia ter odiado a família dele. E ele ama a família dele. Amém. Ama. Que bom, Ele que bom. poderia ter seguido o padrão também. Poderia do ter pai. seguido o padrão. Como ele foi como pai pra você? Meu pai é maravilhoso. Amém. Meu pai é o melhor pai do mundo, é meu herói. E em todos os momentos que eu tive motivo para ser excluído, ele foi que me abraçou. Meu pai era pastor de igreja, a igreja dele já há mais de 16 anos. E eu lembro quando eu contei para ele, falei assim, pai, eu sou gay. Mas eu amo louvar. Eu amo estar aqui, eu era líder do grupo de louvor. Falei assim, eu amo fazer isso aqui, pai. Eu não tenho culpa do que eu sinto. Ele falou, não vou te tirar, você vai continuar louvando. E foi durante muitos anos, eu continuei na liderança do louvor e cantando. Meu pai nunca me excluiu. Meu pai sempre me amou e me amou muito. Cuidou de mim em todos os momentos, nos momentos que eu passei por cirurgia, nos momentos que eu ficava sem amigos, nos momentos que eu passei sozinho. Ele foi meu melhor amigo. Então eu tenho muita gratidão de Deus ter colocado um pai incrível na minha vida. Que lindo, E né? a tua mãe também, nós a Minha mãe é conhecemos lá na maravilhosa. Expo. Uma rainha. Túlio, a Te presença de acompanha. pai e mães curados na vida de um ser humano é fundamental, não é? Fundamental. O que seria do Túlio se seus pais não fossem curados? Eu tive tudo para ser perdido, né? No mundo, ser um louco. A igreja me expulsou, a religião me expulsou. Só que Jesus nunca me expulsou. Jesus continuou me amando. Jesus é linda demais. Eu vi famílias que expulsavam os filhos, meus pais me amaram. Eu perdi amigos. Eu perdi muitas pessoas, mas eu sempre tive a convicção daquilo que eu era. E eu falei, olha, eu posso ser errado pro mundo aqui, mas eu sei que eu vou ser 100% o que Jesus quer que eu seja. E eu vou cumprir isso até o fim, porque eu sou para aqueles que não são. Eu sou para a turminha do fundo, que não tem voz. Eu sou para a turminha do fundo, que foi esquecida. E as pessoas esqueceram de como se comunicar com ela. Essa vontade de ter clareza da comunicação não foi só para levar para empresários que me pagam muito bem para isso. Não foi para isso. Foi para as pessoas que estão lá sem serem ouvidas, porque esqueceram de como que devem se comunicar. E hoje, a forma como elas se comunicam é porque ninguém olhou para elas. E Deus te honra por isso. E a Porque você pensa no próximo. Né? Eu acho que é o amado, né? O próximo é você passar por isso para você poder ajudar as outras pessoas. As outras né? pessoas. Meu Deus, quanta coisa boa! Pra finalizar. Olha, deixa a nossa mentora financeira maravilhosa. Deixa eu fazer umas perguntas. A
quero saber o seguinte, se fosse de ter um conselho para o Túlio lá atrás, que você gostaria de receber, qual conselho Olha pra lá, ó. Olha pra lá naquela você daria para poder, tipo, evitar determinado tipo de erros, ser mais assertivo? Qual conselho você daria? Escute seu coração. Porque quem tem um coração bom, o pai fala com muita clareza. E às vezes eu escutava a bondade e não escutava a direção que o pai estava dando. E às vezes a direção do que o pai está dando é diferente da ação que eu quero fazer. Às vezes eu quis ser bom, quis ser testemunho, e o pai só estava falando, sai. Não é aqui, não é o momento, não é essa pessoa. Sai. Eu queria ter escutado mais a voz dele, como eu escuto hoje com tanta clareza. Que lindo. Olha aí. Gente, pra finalizar, a gente tem o nosso jogo de palavras. Uma pergunta. Eu tenho uma fofoca. Eu quero uma fofoca. Queremos saber como está o coração de Túlio Vitti. Corta aqui que agora vai sair babado. Conte pra gente, Túlio Vitti. A gente vê você aí nas mídias. Como é que tá isso? Como que tá o coração? Tá Eu solteiro? estou há 1 ano e meio solteiro. Você acha que é muito tempo ou pouco? É muito tempo, eu acho. Você gosta de ver relacionamento? Ou você é uma pessoa que você gosta do seu espaço? Você gosta do estar junto? Eu quero casar, eu quero ter família. Eu não sou dessa pessoa de ficar pingando em pessoas, sabe? Tá. Então demorei muito pra ter uma relação. Foi meu segundo namorado. Tá. E eu achei que era pra casar, foi 3 anos, né? E ali eu fui acometido de uma traição, entrei num relacionamento que tinha distúrbios narcisistas, né? Que tinha um comportamento narcisista. E eu me peguei numa situação muito difícil. Então foi 1 ano e meio pra me curar. Pra mim E hoje conseguir me você curar. está aberto para relacionamento? Eu estou aberto. Campanha! Não, então vamos lá. Não, peraí. Comentários, todas por um, vai arrumar um maridão aí pra tu Não, gente, mas dá assim, sabe? Uma única dica pra aquela pessoa que quer viver esse amor por tudo. Ah, só uma dica, vai. Facilita aí o cenário. Verdade. O dinheiro é uma consequência. Eu sei que talvez hoje eu seja um bilhete da Mega Sena pra muita gente. Por causa do dinheiro que eu tenho, por causa do status que eu tenho, dos acessos que eu tenho. Isso é só um detalhe. A verdade é a única coisa que me faz chegar onde eu tô. Se você tiver verdade, independente se você tem dinheiro, se você tem acesso, se tiver verdade, a gente vai dar certo. Eu vou complementar uma coisa. A gente teve poucos minutos, mas eu vi verdade em tudo que você falou. Eu vi verdade, eu vi transparência quando você falou que você teve a coragem de falar pro seu pai da sua posição. Quando você falou do seu avô, da ajuda do seu avô. Quando você foi até o mercado. Sim. Então, assim, cara, parabéns. Amém. O seu brilho não é... Não vai ser ofuscado e não é... Exato. O tudo conversa com os olhos, né? É demais, é demais, é demais. E você tem o coração Então, acessível. a gente quer mais. A Eu tô gente pronto. quer mais, tá? E o bloco 2 a gente pode falar de mais em dicas empresariais. Não deu tempo, na verdade era o caminho, né? A gente então conheceu o Túlio. Foi da forma que Deus queria. Pronto, é isso Vamos aí. jogar as palavras pra finalizar. Vai. Agora, cada uma de nós vamos falar uma palavra pra você, você vem o que vem na sua mente. Eita, Vamos bora. lá. Bora lá? Começa pela Dinheiro. graça. Transbordo. Honra. Pai e mãe. Amor. Tô esperando. E família. Tudo. Gente, mais um podcast Amém. finalizado com sucesso. Muito obrigada. Obrigada, A honra é Túlio. toda minha. Eu tô pronto pra parte 2. Gente, o próximo Obrigado. Talking, mais que especial. Fiquem ligados, vocês estão curiosos? Não deixe de seguir a gente aí. E ó, vamos lá, Túlio, deixa a sua página aqui pro pessoal. Legal. Como o pessoal te encontra. @TúlioVitti, VITTY. É isso aí, gente. Beijo, galera.